para que serviram esses 10 golpes? Né? O que são esses 10 golpes? Esses 10 golpes são 10 quedas, são 10 estruturas que começam a ruir na medida em que nós vamos nos distanciando das virtudes da árvore da vida. Existe um conjunto de valores que nós precisamos constituir como seres humanos. E esses valores são as 10 virtudes da árvore da vida. Todos nós, seres humanos, precisamos nos aproximar de nossa essência superior, e essa essência superior é a aquisição das 10 virtudes da árvore da vida. Dificilmente, né, o ser humano que não envereda por um processo de evolução espiritual, dificilmente o ser humano que não embarca dentro de um processo de crescimento interior, dificilmente essa pessoa ela consegue ter as 10 virtudes da árvore da vida plenamente ativas dentro dela, tá? Dificilmente, né? Mas isso é tolerável, isso não chega a produzir um desequilíbrio grande ao redor. Mas os cabalistas ensinam o seguinte: quando nós começamos a falhar em todas as virtudes da árvore da vida, todas elas começam a ruir, todas elas começam a se tornarem falhas na estrutura do ser humano, aí o mundo, a natureza e o mundo natural, ele começa a ruir junto. Olha que interessante. Os cabalistas dizem o seguinte: o ser humano é o que vai dar o tom, é ele que vai dar o tom da severidade da natureza em relação à vida, em relação a todo o ciclo da vida. Quando ele começa a perder os 10 princípios da árvore da vida, quais são os 10 princípios? Só falando brevemente: posse, integridade, compromisso, resistência, beleza, reverência, amabilidade, entendimento, sabedoria, né? Conexão. Então, não é muito difícil a gente perceber que esse momento da história humana é um momento onde todas essas virtudes, elas estão em xeque, elas estão em questão, elas estão muito fragilizadas no contexto geral da humanidade. E toda vez que isso acontece, a natureza, ela responde com uma forma de julgamento, um golpe no sentido de quebrar a casca. Isso aconteceu nas 10 pragas do Egito, e isso aconteceu no dilúvio. E a gente pode dizer facilmente que isso está acontecendo agora, né? Na história humana. Você vê a humanidade inteira, ela está sofrendo o impacto de uma doença que está impactando uma série de elementos dentro das relações humanas, da sociedade, etc. e tal, e isso atingiu uma proporção global. E isso é por quê? Porque toda a estrutura da árvore da vida ela foi colocada, né, em questão, ela ruiu, e toda vez que isso acontece de forma sistêmica, isso acaba trazendo uma resposta da natureza. E essa resposta da natureza não é uma punição, como muita gente pensa, não é um castigo para o ser humano. Essa resposta da natureza é exatamente um despertador. É mais ou menos como se a gente entrasse num sono profundo e a luz infinita colocasse um despertador para tocar. Claro, você está num sono gostoso, você está num sono alienado, né? Toca o despertador, está na hora de acordar e levantar da cama, não é uma coisa agradável, não é uma coisa legal, né? É desconfortável, é chato. Algumas pessoas vão querer negar o despertador, vão dizer, não, o despertador não está acontecendo, né? O despertador não existe, né? Mas ele existe, ele está ali, ele está incomodando, em algum momento ele, né,
ele vai chegar no teu ouvido, em algum momento isso vai tocar no teu conforto, na tua zona de conforto. Então, isso não vem como punição, isso vem como um golpe, no sentido de quebrar uma casca que se formou, que encobriu as virtudes da árvore da vida, por isso são 10 golpes, para quebrar essas cascas e fazer com que a luz que haja dentro dessas virtudes apareça.